Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jovens glorificando o Senhor pela bênção que o Senhor já nos deu nessa manhã, pelas experiências, pela nobreza que vem do alto. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Torre forte é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os reis. Bendito o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia, ó Deus. Glória a Jesus. É Deus Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus pelas vitórias que Ele tem dado aos jovens, pela voluntariedade, pela instrumentalidade, pela disposição dos jovens de servirem ao Senhor. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Vai ser projetado aqui, já está projetado. Primeira Pedro 5, 5. Amém. Pedro fica lá no Novo Testamento, tá? Finalzinho, Hebreus, Tiago, Pedro, 5, 5. Assim diz a palavra do Senhor. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, o Senhor concedeu um sonho a um servo, e nesse sonho o Senhor via que os jovens chegavam para o seminário e era trazida essa palavra. E era visto no sonho que parte desses jovens entrava no templo aqui do Manaim, né? E alguns queriam ser maiores do que os outros que já estavam no templo, né? Havia anjos que estavam no templo e iam até esses jovens e ministravam uma ministração, uma operação da parte do Senhor na vida desses jovens, nas mentes e nos corações, né? E todos os jovens ficavam da mesma altura. O Senhor mostrava no sonho que havia 5 jovens que ainda não entendiam, né? Não entendiam por que ser pequeno. E o anjo dizia que na obra do Senhor todos são iguais. E esses jovens se quebrantavam e eram restaurados. Louvado o nome do Senhor. Os irmãos, vejam a maneira pela qual o Espírito Santo vai operando, o dom que o Senhor deu aqui também, a maneira que o Senhor tem falado com os jovens nesta manhã. E às vezes nós vemos alguns jovens, porque eu estou no trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, eu estou à frente, eu faço isso, faço aquilo. Se você já ouviu isso, pode ter certeza que esse jovem está precisando de uma bênção do Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor tem chamado todos do mesmo tamanho, todos numa mesma posição, todos para serem usados na dependência do Espírito Santo. Não há maiores, não há menores, mas há todos servos do Senhor. São nobres, sim, pela nobreza que o Senhor Jesus nos concedeu, mas estão dispostos a serem usados como vasos na mão do Senhor. Então esse sonho que o Senhor deu, meus irmãos, mostra que alguns jovens talvez que não estão se envolvendo com o trabalho, mas Deus quer te usar também. Deus quer te usar como vaso, Deus quer te usar como instrumento nas mãos do Senhor, Deus quer te usar nos dons espirituais, Deus quer te usar na tua igreja também. A gente conversou com os pastores, olha, Daniel, dá uma palavra lá para os jovens, porque a gente vê os jovens tão envolvidos com o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, tem sido uma bênção realmente, mas na igreja, às vezes, a gente não consegue ver o jovem, né? Então, irmãos, é muito importante. O pastor Rinaldo sabe, eu fui há algum tempo também do Grupo Louvor aqui à frente. Para fazer parte desse Grupo Louvor de Manaim, qual é o requisito? Fazer parte do Grupo Louvor da área. Para fazer parte do Grupo Louvor da área, qual é o requisito? Fazer parte do Grupo Louvor das igrejas. E da mesma forma, o jovem que está integrado nesse trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras, ele precisa ser um jovem ativo na igreja dele, ele precisa ser um jovem que pelo menos no dia do seu grupo de assistência ele está na madrugada, é um jovem que participa de culto profético, é um jovem que participa de EBD, que ele está integrado ao estudo que o pastor está fazendo às terças-feiras com a igreja, é um jovem que precisa estar integrado. Por que isso? O pastor Josué deu as dicas aqui pela palavra para a gente, porque precisamos nos alimentar, né? Já pensou, vem alguém na sua casa, pedir um prato de comida, pedir um pão, você não tem nada na sua despensa, vai dar o quê? Só pode dar alguma coisa aquele que tem. Então, para você dar, você precisa ter primeiro. Então, o jovem ele precisa se fortalecer espiritualmente, né? Ele precisa... Ele não vai se expor porque ele vai estar debaixo de uma orientação, ele vai estar no clamor pelo sangue de Jesus, recebeu imposição de mãos, mas ele precisa ter algo no seu coração, na sua vida, para que ele possa oferecer. Isso não é uma questão de, aquele jovem, às vezes não tem o dom espiritual. Você vai clamar ao Senhor. A outro jovem que tem ali, o Senhor vai usá-lo. Vai te usar na oração, vai te usar na assistência. Então essa é a bênção do corpo. Nem todos vão ser usados nos dons espirituais, né? Mas é importante procurar com zelo, conforme nos orienta o apóstolo Paulo na palavra do Senhor, buscai com zelo os melhores dons espirituais, o Senhor quer usá-los também. Então, foram transmitidas algumas orientações ontem ali, por certo, talvez serão retransmitidas hoje também, né? Mas o Senhor tem dado um aperfeiçoamento maravilhoso nesse trabalho. Nós temos visto cada vez mais os jovens se envolverem com esse trabalho, tá? Mas então fica uma primeira palavra para os irmãos aqui, né? Então depois os pastores vêm cobrar da gente, pastor, olha, e o jovem está aparecendo lá, mas na minha igreja não aparece. Se apresente ao seu pastor, ao ungido da igreja, olha, pastor, estou aqui, eis-me aqui, quero ser usado pelo Senhor, quero trabalhar na obra, né? Eis-me aqui, estou disposto a realizar. Professor de adolescente, o jovem, ele pode fazer todos os trabalhos na casa do Senhor. Não se orienta que o jovem seja professor de jovens, mas ele pode ser professor de adolescente, professor de criança, professor de intermediário, pode ser do grupo de intercessão. Temos jovens lá na minha igreja que são do grupo de intercessão, né? Pode ser
grupo do louvor, ele pode participar de todas as atividades na igreja. Basta que ele se coloque diante do Senhor com uma vida espiritual estruturada, constante, né? Saudável, com fôlego, né, pastor José? Fôlego, né? Que tem uma intimidade com o Senhor. E ele pode e deve ser usado na igreja local e também para esse trabalho. Nós temos muitas experiências, né? Uma jovem que é contada essa experiência até no trabalho lá de Vila Velha, de Vitória. Ela não tinha dons. E ela foi participar numa viagem, numa evangelização, e o Senhor falou com ela ali. Ela nunca foi usada nos dons espirituais. E o Senhor falou com ela, eles estavam passando com o ônibus e houve uma interrupção. O ônibus ficou parado um bom tempo. E o Senhor falou com ela assim, claramente ela ouviu: daqui meia hora o ônibus vai sair. E ela procurou o pastor que estava no ônibus. Ela disse assim: pastor, eu nunca fui usado num dom, não sei como é que é ter dom espiritual, mas eu acho que eu tive um dom espiritual. Eu ouvi uma voz que dizia: daqui meia hora o ônibus vai sair. Consultaram o Senhor, guardaram o dom, né? Saíram já falando, sabedoria coloca todas as coisas em ordem, mas ficaram no clamor ali meia hora. Isso foi, acho que 2h05, 2h35, bateram na porta do ônibus, estava parado há um tempo já, né? Dizendo: vocês podem partir. Meia hora se cumpriu ali o dom, louvado seja o nome do Senhor. Ela começou a se quebrantar muito. Então, ela se dispôs para o trabalho, né? Uma vida estava consagrada em santificação, comunhão. O Senhor começou a usá-la. E quantos jovens, meus irmãos, nós temos experiência, que trabalhamos, os diáconos aí, os irmãos que estão nesse trabalho de jovens há algum tempo, e nós vimos os jovens serem usados nos dons espirituais. Então, nós vemos que o mérito não é do jovem, o mérito é do Senhor. Por isso não há motivos para entendermos que uns são mais altos do que os outros. Eu tenho destaque, não. Se o Senhor te colocou numa função, é porque o Senhor te achou naquilo ali. É aquela peça que vai ser usada naquele momento ali. O Senhor te usou em outra posição, porque o Senhor te achou na posição para ser usado naquele momento ali. Só isso, né? O Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele conta com cada um dos jovens para realizar a tua obra, para realizar sua obra, para atender aquilo que é o propósito do Senhor. Então o texto fala assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Às vezes nós vemos os jovens, né, sem uma maneira adequada de tratar o idoso. Aqui o ancião, né, fala do pastor, a maneira de portar. Nós sabemos que pastor não é título, é uma função, como qualquer outra função na obra. Mas é muito importante a gente saber lidar, né, com quem nós estamos falando. Às vezes o jovem fica bravo, já sai xingando, já sai... Nós temos que ter uma postura, nós temos que ter uma posição. Nós sempre falamos isso, né? Os varões, a maneira que vão se portar, que vão se apresentar diante daqueles que estão sendo evangelizados. As irmãs também, a maneira de se portar, né? Nós estávamos ali no Rio Tavares, enfrentamos, inclusive, acho que foi a maior batalha espiritual que nós já passamos na evangelização até hoje, né? Os jovens estavam lá, sabe? Eu não pude ficar muito tempo ali, por conta de outros compromissos que já havia marcado, infelizmente, mas foi uma batalha. Olha que a igreja do Rio Tavares pagou um preço a semana inteira, os jovens também jejuaram, madrugaram, mas a gente vê que é uma batalha espiritual. E aí os jovens viram: olha, não dá para vir de qualquer maneira, não. Né? A gente que já está acostumado, os primeiros convites que entregamos: não quero. Coloquei até na bolsa da moça assim, ela falou, eu não quero. A gente via que era uma batalha espiritual. Uma outra passou ali também: olha, não, sou espírita. Isso não tem problema. Falei para minha mãe também: vocês não dizem que Deus é tudo mesmo? Essa é a palavra que eles dão, né? Então a gente tem que mais uma batalha. Então, os irmãos vejam que da mesma forma que as bênçãos elas estão vindo, as batalhas elas vão aumentar. Por isso a necessidade de um preparo, né? E esse seminário que começou ontem lá em Vitória, está acontecendo também na parte da manhã, vai acontecer aqui conosco hoje, é para que nós compreendamos isso e entendamos o que o Senhor quer de nós a partir de agora. Isso que foi sempre falado, não é um oba-oba, né? A gente comentava ali com os irmãos, semente preciosa não é também, é oração, é busca, é madrugada. Da mesma forma o Evangelho Sem Fronteiras, não é um oba-oba, é um preparo, é uma santificação. Senhor, eu preciso estar atento, né? O desejo da igreja primitiva foi: beije-me ele com os beijos da sua boca. Desejo de comunhão. E o nosso maior desejo é de comunhão com o nosso Senhor, para que nós possamos ouvir aquilo que Ele tem para falar e possamos proclamar aquilo que não é nosso, mas é aquilo que vem do Senhor. Então, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. Olha lá, vamos buscar uma bênção, vamos orar aqui, vamos pagar um preço diante do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos. Se há vaidade, se há soberba no seu coração, Deus não vai agir, né? Sempre um texto que eu lembro muito,
citei para uma visitante essa semana, quinta-feira, lá na igreja. Os 2 ladrões estavam ao lado de Jesus, né? Um disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós, né? Tira-nos daqui. Por quê? Primeiro, ele não creu que Jesus era o Cristo. E segundo, que ele queria descer da cruz para voltar para a vida de pecado dele, né? O que Jesus respondeu para ele? Jovens que se alimentam da palavra aí. O que Jesus falou para eles primeiro? Hein? Nada? Tem certeza? Tem certeza, Luiz? Luiz tem certeza, então eu vou ficar com o Luiz aqui. Isso mesmo, não falou nada, né? Não respondeu, porque foi soberbo. Mas para o segundo ali, né? Senhor, lembra-te de mim. Primeiro ele se reconheceu pecador, disse para o outro ladrão, né? Olha, rapaz, nós merecemos estar aqui, nós fizemos por estar aqui, mas esse justo que fez, reconheceu a justiça de Jesus, reconheceu-se pecador, e aí ele dirigiu a palavra para Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para esse, Jesus respondeu: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é a posição de humildade, né? Porque a palavra diz o quê? Um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Então, primeiramente, Senhor, estamos aqui na tua dependência. Cada vigília, cada busca, cada jejum, cada madrugada, Senhor, estamos na tua dependência para fazer a vontade do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Comunhão e graça. Tudo que nós estamos vendo na IBD, na verdade, quem está participando aí, espero que todos que estejam aqui, todos que estão naquele grupo, né, do Evangelho Sem Fronteiras, todos que estão envolvidos no trabalho, estejam envolvidos com isso também. É o desejo da comunhão para que estejamos vivendo, estejamos debaixo dessa graça. O Arle, a hora que tiver alguma... Tá tudo certo já? Podemos passar? Não? Então tá bom. Vou chamar os jovens aqui, podem vir para frente, já os jovens estão separados aí, para dar alguns testemunhos rápidos, né? Não vamos passar aqui do meio-dia, não se preocupem. Os jovens podem vir aqui. Vamos chamar o Isaac primeiro então, Isaac. Depois a Clayonara vem. Só veio uma menina aí, vem, Isaac. Jovem que está voando aí. Traz teu testemunho, Isaac. Testemunho aí. Paz do Senhor. Tem que me apresentar na igreja e tal. Pode ser. Eu sou Isaac Botelho, da igreja da Ponte de Maruíno, pastor Eduardo. Eu mais um grande número de jovens no Val do Senhor. Glória a Deus. Nós somos na igreja do Rio Tavares, lá na região. Fizemos um trabalho de evangelização. E primeiramente a gente foi num supermercado. Realmente o povo ali era bem... Eu até notei a diferença, assim. Mas dava para notar, assim, que realmente vidas sedentas se separou para estar ali naquele momento. E uma delas foi o Gabriel, um motoqueiro. Ele parou bem onde a gente estava, assim, a gente estava no estacionamento de motos. Aí ele parou, entregamos o convite, estava eu, mais os 2, 3. E ele falou: não, olha, infelizmente não vou poder estar no culto, porque eu sou motoboy e tal. E o motoboy geralmente trabalha nesse horário mais ou menos onde ocorre o culto. Daí eu: não, então, você sabe, né, pô, motoboy é perigoso. Aí eu falei assim: podemos orar por ti, para Deus te guardar, te livrar de todo modo de acidente. Aqui está um detalhe que nós aprendemos ontem, né? Vou te interromper aqui. Podemos orar por você? Sim ou não? Não. Não, tá certo, você falou certo, eu que estou confuso aqui, é isso mesmo, podemos orar por você, é isso aí. Porque a gente estava perguntando o quê? Quer uma oração? Ele respondeu certo, exatamente, já me confundi aqui, tá certinho, né? Amém. Podemos orar por você, é isso aí mesmo, ó. Viu? A gente estava tão no ritmo e os jovens estão, é isso aí, glória a Deus. Amém. Podemos orar por você, é isso aí. Aí a gente perguntou se ele não queria algum outro motivo, né? Aí ele: não, eu tenho uma filha pequena, e poxa, criança pequena geralmente fica doente e tal, uma menina. Aí a gente: não, amém, vamos orar. Aí oramos por ele, né? E o Senhor deu uma visão. Uma visão que... a visão era a seguinte: ele chegava num cruzamento e ele parava a moto assim, bruscamente, passava um carro muito rápido na frente dele. O carro era quase um vulto, assim, tão rápido. E ele parava e falava assim: poxa, eu podia ter morrido aqui. Aí o Senhor completava a visão dizendo: olha, neste dia eu salvei tua vida. Glória a Deus. E ele falou: não, olha, realmente... todo dia isso acontece comigo. E o irmão, né, usado com o dom de sabedoria, falou assim: olha, realmente, estás vendo, né? Deus cuida de ti. E deu para notar a alegria no rosto dele, assim, mas não era uma alegria como alguém que te conta algo legal, né? Aquele sorriso. Não, era a alegria assim de: não, olha, realmente Deus cuida de mim, de ouvir a voz do Senhor. Amém. E ele disse, e ele foi feliz assim, com aquele sorriso assim. Glória a Jesus. Tanto que na hora que ele foi embora,
Eu olhei para ele passando de moto assim, ele deu um tchau assim, com um sorriso. Foi mais que tivemos muitas lutas ali, muitas batalhas, mas foi uma bênção notar que o Senhor operou, moveu montanhas. Aleluia. Para cada pessoa em específico estar ali. Cada pessoa, o Senhor tinha um projeto, uma palavra certinho, com CPF, a gente até brinca, com CPF, tudo para aquela pessoa. Identidade, né? Louvado seja o Senhor. Obrigado, Isaac. Pai do Senhor. Pode vir, Cleonara, por favor. Já está com o microfone aí, tá bom. Pai do Senhor, irmãos. Eu sou a Cleonara, da Igreja do Floresta. Eu vou contar a experiência que a gente teve em Imbituba, sem ser esse evangelho penúltimo. Amém. Nós fomos ali no sábado de manhã, bem no centro de Imbituba, e nós passamos o grupo de louvor parou numa esquina, na rua principal. E tinha bastante gente, até a gente é acostumado com, às vezes, uma pessoa na rua, e quando a gente chegou, se deparou com um monte de gente no meu grupo, a gente ficou assim, uns 5 segundos, meu Deus, é muita gente. Para onde a gente vai? Entregamos convites todos de manhã, né? Todos de manhã, foi tudo de manhã. A programação foi pela manhã já todos. E a gente aproveitou que o grupo estava numa esquina, a gente foi numa rua adjacente, assim, de lado. E aí, entregando convites ali, nós estávamos no grupo em 6, eram 2 varões e 4 servas. E aí os meninos entraram já dentro de uma casa, já com ousadia. Tinha um caminhoneiro ali arrumando o caminhão, eles foram entregar o convite ali, orar com ele. E quando a gente entrou junto naquele terreno, na casa do lado, tinha uma senhora limpando o quintal. E era uma casa de 2 andares, não dava para ver da frente. Então, a gente só conseguiu ver ela quando a gente entrou ali dentro do terreno junto com eles. Então, a gente chamou ela ali no muro, convidamos ela, fizemos o convite. E ela prontamente, né, perguntando se podemos orar pela senhora. E aí ela queria já que a gente entrasse dentro da casa dela. O que foi uma surpresa, porque geralmente, né, as pessoas são meio tímidas. Ora aqui mesmo, mas não, ela queria que a gente entrasse dentro da casa dela. Então a gente entrou ali, oramos com ela, nós as 4 meninas, né, os meninos ficaram lá. E perguntamos se ela tinha um motivo especial. Ela apenas pediu oração pelos netos, mas depois da oração ela se quebrantou muito, abraçamos ela, refizemos o convite e saímos, continuamos evangelizando ali naquela rua. Aí a gente entrou numa loja e o som do grupo de louvor ficou cada vez mais alto. Aí quando a gente saiu, eles estavam na frente da casa dela de novo e os pastores orando por ela. Daí, na hora, a primeira impressão que eu tive assim, não, a gente já foi ali, já entregou o convite. Mas aí, depois eu fiquei meditando naquilo e eu achei muito interessante como ela estava sedenta, porque nas outras experiências que a gente já teve, quando a gente revê alguém, a primeira coisa que a pessoa faz, ela mostra o convite, já ganhei um convite, já ganhei oração, obrigada. A pessoa não aceita de volta, e ela não, ali ela aceitou a oração de novo. E à noite, para honra e glória do Senhor, ela foi no culto. Ela viu umas irmãs que estavam com a gente, abraçou. E aí, na assistência, ela contou a história dela. Ela disse que o filho estava envolvido com coisas ilícitas, já havia sido preso. E ela estava passando por um momento tão difícil que ela já havia tentado suicídio. E ali naquele momento, o que fez ela ir no culto foi justamente porque passaram 2 vezes na frente da casa dela. Glória a Deus. Porque a primeira vez ela ficou meio assim, mas a segunda vez ela disse, não, o Senhor, agora eu tenho certeza que o Senhor quer que eu esteja lá, que Ele vai me dar uma bênção. Glória a Jesus, que bênção, hein? Maravilha. Insistir, né? Amém. O pastor Eli já disse que tem que ser objetivo aí, tá, Augusto? Então tá bom. A paz do Senhor, irmãos. Augusto vai trazer uma experiência que o Senhor deu para ele na vida profissional dele, né, Augusto? Eu estava comentando ali com os irmãos, eu falei assim, alguém mais vai trazer alguma experiência pessoal? Não, mas pode trazer, glória a Deus. Amém. Uma bênção. É fruto do trabalho, né? O Augusto tem se envolvido desde o início nesse trabalho e o Senhor honra, o Senhor abençoa também, né? A minha experiência, né, começou no ano passado, no meu primeiro emprego, né, eu comecei como estagiário, ali, jovem, né, e trabalhava... Quando tu era jovem? Isso. Quando eu era jovem. Eu comecei trabalhando 4 horas por dia, né? Isso. Mas daí já logo no começo assim eu pensei assim, eu quero ganhar mais, né? Eu quero, né? Então, quero casar. Daí eu comecei, né? Comecei a trabalhar tudo, né? Tava me dedicando ali e o meu contrato era de 2 anos, né? E em 4 meses ali eu fui efetivado, mas para 4 horas, né? E eu glorifiquei o nome do Senhor, mas ainda não era o que eu queria, né? Eu queria mais, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor, fui orando ao Senhor, e dali mais ou menos uns 3, 4 meses, né? O Senhor, eu estava no culto profético, né?
E como estavam os pastores, os diáconos, eu já saí porque eu pensei, eu não vou levar nada hoje, né? Não vou levar louvor, não vou levar nada. Não vai sobrar nada para mim. Não vai sobrar nada para mim. Daí o pastor pegou e me chamou, né? Vem aqui pra gente orar por ti, para tu levar o louvor, né? E aí o Senhor falou em palavra profética comigo, né? Que naquela semana o Senhor ia estar dando a chave de algo que eu estava buscando bastante. E naquela mesma semana, foi numa quarta ou numa quinta, a minha coordenadora me chamou e falou que eu tinha sido efetivado para 6 horas, né? Então eu glorifiquei o nome do Senhor ali porque as profecias do Senhor se cumprindo, né? E quando eu entendi ali que... Eu já tinha entendido antes, né? Mas eu entendi que o segredo era a oração, né? Buscar o Senhor, né? Se dedicar ao Senhor, que o Senhor, a gente trabalhando para o Senhor trabalha para a gente. Glória a Deus. E eu comecei a orar também, e daí demorou um pouco mais, né? Daí demorou 1 ano. Daí eu estava estudando para uma prova ali, uma certificação, daí eu estudei, consegui passar, com muito custo, consegui passar. E da mesma forma, né? No culto de domingo à noite, o Senhor falou em palavra profética, né? Só que daí para a igreja, né? Não especificamente comigo, que naquela semana o Senhor ia abrir a porta de emprego para um irmão, né? E naquela mesma semana, na quinta-feira, eu já estava empregado nesse outro emprego, que eu queria bastante. Então, eu glorifiquei o nome do Senhor. E também só um adendozinho. Isso, eu ia falar adendo, mas depois você sabe, palavra muito bonita, sério. Mas um adendo. Mais um detalhe, mais um ponto. Mais um ponto, mais um detalhe assim, que em todo esse período, né, 1 ano e meio mais ou menos, eu sempre pedi orientação pro ungido, né, pro pastor da igreja. E todas as orientações que ele me passou, tudo se encaixava, assim, com as coisas. Glória a Deus, hein, rapaz? Glória a Deus, né? Então, assim... Livrasse ungido agora, hein? Não, tudo que ele falava pra mim, assim, era o certo, assim, glória né? Deus, era o Senhor falando, né? Então... Glória a Jesus. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Pode ir lá que depois ele vai te pagar um café. Pode vir, Leonardo. Luiz, pode vir, Luiz, tanto faz. Não sei. Já estão cansados, pastores, né? Luiz. Irmãos, a paz do Senhor. Esse aqui tá? Para ti? Vamos contar aqui uma experiência que nós alcançamos também ali em Bituba, naquele dia maravilhoso, né? Uma graça abundante no meio dos irmãos. Vamos contar de um casal, do Alex e da Liriel, que nós abordamos lá. Alguns dos irmãos aqui, o Ricardo, o Guilherme, estavam juntos, né? E nós os abordamos, e é interessante que nós destacamos aqui uma frase que ele falou, né? Que ele já tinha procurado ou tentado outras vezes se entregar ou até visitar alguma igreja, mas nunca conseguia sentir a presença do Senhor ou se entregar a Jesus. Aí nós fizemos aquele apelo: podemos orar com vocês? Amém. Sei. Nós temos aqui sucintos, né? Aí nós oramos por eles e o Senhor falou em palavra profética que aquele dia era o dia que o Senhor tinha marcado um encontro com ele, que naquele dia a vida dele ia mudar e o Senhor tinha uma bênção para eles no culto à noite. Louvado seja o nome do Senhor. No culto à noite eles estavam lá. Glória a Jesus. Eles estavam lá participando e nós assistimos eles novamente, não é verdade? Assistimos eles novamente, oramos por eles novamente e o Senhor falou agora a Liriel. E o Senhor falou assim a ela em palavra profética: eu vejo a saudade que tu tens de estar na minha casa, louvando ao meu nome, de quando tu subias ao templo para me glorificar. E ela, com muitas lágrimas, com um choro abundante, porque ela já tinha estado na presença do Senhor. E o Senhor estava chamando ela de volta. E o Senhor deu promessas àquele casal. Amém. E ali o Senhor confirmou a bênção na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir os 3 últimos jovens aqui, já fica mais rápido aqui. E o Senhor nos deu uma experiência que nós estávamos para cancelar esse evento de Imbituba, porque a previsão era de chuva. E nós fomos com 2 ônibus, aquela aflição, aquela angústia a semana inteira. E os jovens com mais fé do que o pastor que estava à frente. Não, pastor, vai dar tudo certo. A gente vai. Irmão, o Senhor deu uma bênção, não deu uma gota de chuva. Quando nós saímos do evento para ir embora, estava chovendo. O Senhor preservou, deu uma grande bênção. Pode trazer, Leonardo. Amém, né? Um minutinho aí cada um. Ficou por último, é assim, né? Vai lá, Leonardo. O Senhor nos dava ali uma visão, onde nós buscávamos uma quarta-feira. Para o Rio Tavares, né? Trabalho no Rio Tavares. Isso. E mostrava ali no Rio Tavares, onde haviam várias pessoas com os ossos secos, assim, né? E mostrava um detalhe de um homem, onde ele estava ali caído no chão, onde os seus ossos eram também sequícios. Mas ali, aprove ao Senhor nós encontrarmos este homem, né? E tinha característica, né? E o Senhor mostrava que a característica deste homem era uma cicatriz no rosto. Mais perto aqui lá. Nós encontramos esse homem, esse varão, e nós ali oramos com ele, né? Entregamos uma palavra, pegamos ali a palavra de ânimo, de
de vigor, né? O Senhor mostrava ali na visão Glória também que esse homem se levantava, ele se alegrava, né? Nós vimos isso. Ali, ele estava ali quebrantado, né? Estava ali com os olhos cheios de lágrimas. E para confirmar também, o Senhor dava ali mais um dom a ele. Estava entregando ali uma rosa e essa rosa pegava fogo, né? Mostrando ali que o Senhor estava tendo misericórdia com ele, né? E queimando ali todos os seus pecados ali, dando vigor a ele, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilha. O Senhor deu até o sinal, né? Mostrando que esse rapaz tinha uma cicatriz, eles encontraram esse rapaz na evangelização. Raquel. Amém. Pai Senhor. Tenho 2 experiências para contar, vou tentar resumir. Uma delas foi na evangelização de Imbituba, né? O Senhor já dentro do ônibus já tinha dado um dom de que Ele ia abençoar o grupo de louvor com uma bênção especial. Assim, todos ali que sairiam para a evangelização teriam uma bênção, mas o grupo de louvor também teria uma bênção especial, teria uma rosa. E durante a evangelização, assim, foi notório, né, como as pessoas prestavam atenção no louvor e eram tocadas ali pelo louvor, né? Também percebemos ali que o louvor estava mais alto que de costume, né? Foi uma bênção mesmo, podia se escutar de longe e ali tinha muita oportunidade de evangelizar, muitas lojas abertas, né? E em uma dessas lojas, assim, a gente percebeu que as pessoas estavam muito prestando atenção, assim, no louvor, né? Muito tocadas ali. Nós entramos, nós conversamos, tinham 3 pessoas ali, 2 vendedoras e o dono da loja, né? O próprio dono da loja convidou a gente para entrar. E ali naquele lugar, a gente conversou principalmente com a vendedora que estava prestando atenção, e a gente falou, olha, a gente está aqui evangelizando, nós viemos lá da região da Grande Florianópolis só por orientação do Senhor, e ela falou que ela já tinha recebido uma mensagem da irmã dela, que já estava avisando que teria aquele culto ali, aquela noite, e convidando ela para ir. Então o Senhor já estava confirmando mais uma vez o convite para ela, né? E nós perguntamos se nós podíamos orar ali com aquelas pessoas. O Senhor falou com cada uma daquelas pessoas, né? Mas o que chamou a atenção em especial foi ali quando o Senhor falou com aquele dono da loja, né? O Senhor falou que ele era como um pai para muitas pessoas. Ele se quebrantou muito e as 2 vendedoras também se quebrantaram muito, porque reconheceram, né? E assim, nós não sabemos qual é a experiência que ele tem com o Senhor, mas nós vimos ali a visitação do Senhor, né? E a outra experiência foi agora na região ali do Rio Tavares, mas foi durante a assistência depois do culto, né? Nós estávamos ali dando assistência para uma senhora que estava visitando o culto e o Senhor falou com ela já em palavra profética, ali ela já se quebrantou, só que depois ali também o Senhor concedeu um dom, né? E mostrava que ela chorava muito e pedia pela salvação da família dela, né? E o Senhor, nós pedimos uma palavra para o Senhor, né, sobre aquele dom, e foi uma experiência muito grande na consulta, porque aí o Senhor deu uma palavra assim muito precisa, né? O Senhor deu a palavra em Daniel, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Aleluia. E ali o semblante dela, ela estava bem quebrantada, o semblante dela já abriu um sorriso. Amém. Assim, e o Senhor confirmou a bênção na vida dela. Amém, minha irmã. Marcos, rapidamente aí para nós. Amém, Pai Senhor, irmãos. Eu sou o Marcos, da Igreja Palhaça 2. A gente teve um monte de experiência lá em Imbituba, né? Foi um dia glorioso. Mas uma especial marcou muito a minha caminhada para a vida toda, né? Que foi uma experiência que a gente foi na casa da Dona Maria. A gente visitou ali, ela fez questão que a gente entrasse dentro da casa dela, e a filha dela havia falecido há pouco tempo, uma semana, né? Ela estava muito, muito debilitada. E o Senhor fez com que a gente entrasse naquela casa, e ali nós sentimos algo muito especial. Todos os que estão aqui, que visitaram o lado da Dona Maria, vão lembrar, né? O repouso do Senhor ali, o consolo do Senhor visitou aquele lugar de uma maneira tão especial, irmãos, que não tinha como a gente não testemunhar assim: poxa, Deus está aqui. Glória a Deus. Não tinha como resistir, né? E o irmão que foi trazer uma mensagem, ele tinha perdido a mãe dele há pouco tempo, e o nome da mãe dele era a Dona Maria. Ele se quebrantou junto com a Dona Maria ali, eles choraram juntos, e o Senhor deu promessa daquele lar ali, de que queria salvar toda a casa daquela Dona Maria, né? Não somente a ela, nem as suas filhas, mas toda a casa, toda a descendência da Dona Maria. Deus. E a casa da Dona Maria é do lado da igreja de Imbituba. Dá para ver, assim, Jesus. Da casa dela para ver a igreja. Então, foi muito grande ali. E ali se provou aquela palavra que diz, né?
melhor a casa onde há luto do que a alegria. Porque ali a gente reconhece o Salvador, né? Reconhece para onde a gente vai. A gente reconhece que Deus, a gente precisa de Deus. Glória a então Jesus. foi um momento muito especial que a gente viveu ali. Louvado seja o Um nome momento do onde Senhor. a gente sabe para onde a gente vai, né? Glória a Deus. É a nossa prática. Amém. Glória a Deus. Vamos estar em pé. Glorificar o Senhor, chamar o pastor Wagner aqui para entregar e contar a experiência dele que tem para contar aí. Glória a Jesus. Pastor Wagner vai contar uma experiência rapidinho aqui do Rio Tavares, já vai orar, finalizando essa aula. É muito breve aqui. É só conscientizar o jovem. O pastor Daniel falou a luta realmente que foi travada no Rio Tavares. E o Senhor tinha revelado para a igreja madrugada, jejuns, oração, uma semana de madrugada. E realmente uma batalha. Mas nós glorificamos o Senhor porque grande foi a vitória do Senhor. Glória a Deus. Ali, tivemos 10 visitantes. Mas rapidinho aqui uma experiência. Eu estava próximo a 3 jovens, acho que eram 2 irmãs e 2 irmãos e uma irmã. Eu cheguei perto, disse, como é que tá, irmã? Pastor, só luta. Ninguém quer convite? Eu disse, não, calma. Jesus foi rejeitado muitas vezes. Vamos orar aqui. Aí oramos com eles, daqui a pouco parou um carro. Eles já foram meio assim, como diz o mineiro, ressabiado, né? E chegaram ali, ficaram quase 1 hora ali pregando para a moça. Voltaram assim, pastor, foi um bálsamo. Glória a Deus. A moça se quebrantou, disse que veio do Rio Grande do Sul para cá. E ela veio aqui na farmácia pedindo que ela quer encontrar uma igreja para congregar. Glória a Deus. Ela disse, não vai no culto hoje à noite, mas ela vai durante a semana. Glória a Jesus. E ali voltaram glorificando o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem preparado algo glorioso para nós. Glória a Deus. E nós, né? Nós jovens, né? Porque eu faço 58 meses semana que vem. Mas nós jovens estamos aí, nobres. Eles falam que eu pinto o cabelo, mas eles são mentirosos, são invejosos. Não são não, são humildes. Obrigada. Deus tem preparado esse, glória a Deus, cada um de nós. Amém, Senhor. Porque o nome dele já é glorificado no nosso meio. Aleluia. Ele quer contar conosco para esse trabalho glorioso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Porque na tua misericórdia tu nos escolheste, Senhor, e tem feito de nós nobres do Senhor. Glória a Jesus. A nobreza está em levar a tua palavra, os mistérios revelados e proclamar que o Senhor é Deus. Louvado o teu nome, Senhor. Receba nossa adoração,
e abençoa durante o restante desse dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Todos podem sentar. Nós preparamos uns vídeos ali, mas como não ficou um pouquinho avançado o nosso horário, não deu para passar. Mas é 1h30, né, Erli, que volta. Quem sabe os jovens voltam 1h20 e a gente vai passando os vídeos, os testemunhos das viagens anteriores aí. Amém. Irmãos estarão aqui 13h20 já, tá? Porque o início é 13h30, tá bom? O pastor Petri pediu para avisar, para quem quiser comprar lá as edições da nossa livraria, a livraria vai permanecer aberta até as 13h30 também. Amém? Agora nós vamos para o almoço e retornaremos no horário que já foi informado aqui. A paz do Senhor Jesus a todos.